Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento. Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje, o Mundo dos Negócios recebe dois nomes que representam, de perspectivas diferentes, um dos grandes desafios da inovação aqui no Rio Grande do Norte. Transformar conhecimento em oportunidades, tecnologia em negócios e pesquisa em resultados para o mercado. De um lado, Rafael Torres, ele usa outro nome, depois eu vou explicar a você, que ele é consultor sênior de inovação da FUNPEC e doutor e especialista em maturidade de inovação e gestão de projetos complexos com experiência na Deloitte, na Vale e na direção de parque tecnológico. Do outro lado, professor Aldo Dantas, diretor-presidente da FUNPEC, professor titular da UFRN, pesquisador e especialista em planejamento e inteligência territorial, com uma trajetória que une universidade, gestão pública, pesquisa e articulação institucional. São dois olhares complementares para discutir como aproximar a universidade do setor produtivo e como fazer da inovação um instrumento efetivo de desenvolvimento e competitividade. Esse é o nosso assunto de hoje, esse é o nosso desafio de hoje, eu ia dizer, aqui no Mundo dos Negócios. Eu me sinto muito a cavalheiro porque eles são da FUNPEC, que é a Fundação de Pesquisa e Cultura da Universidade, e eu sou oriundo da FUNPEC. Eu não vou nem dizer de quando, senão eles vão achar que eu sou um cara da geração deles. Aí vai ficar meio complicado assim, não é? Professor Aldo, boa tarde, satisfação tê-lo conosco aqui. O prazer é todo meu estar aqui batendo um papo, né, com vocês no seu programa. Obrigado pela oportunidade. Né, e eu acho super interessante, né, a gente fazer essa discussão, porque antes de ser presidente, né, diretor-presidente da FUNPEC, eu fui pró-reitor de extensão. Né? E uma das coisas que o professor Daniel me pediu naquela época, né, era que a gente, né, ultrapassasse os muros da universidade. Né? Que uma coisa que já vinha sendo feita há algum tempo, né, em certa medida, pelo IMD. Né? Sim. E aí eu propus, eu fiz a proposta para Daniel e disse, rapaz, que tal, em vez de pular, a gente ir derrubando esse muro, né? Que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente vem paulatinamente fazendo. Né? Então a gente está devagarinho derrubando, né, esse muro, que já foi maior, né? Mas hoje eu acho que essa relação entre a universidade e a população, de um modo geral, como você falou, né, pegar o conhecimento e transformar em impacto para a sociedade é uma coisa que a gente vem, ainda bem, conseguindo fazer aos poucos. Rafael Rodrigues Torres, satisfação tê-lo aqui. Obrigado, prazer é todo meu também estar por aqui para discutir uma pauta tão importante para o Estado. Você deixou o PAX, a minha indicação para trazer você aqui do ano passado, que era para você falar sobre o PAX, que é esse parque industrial lá em Macaíba. A gente pode dizer que o PAX, guardar as proporções, é o IMD lá? Exato. Tem uma linha, tem uma semelhança, né? Tem uma semelhança, com áreas diferentes, distintas, mas eu acho que com aproximação mais pautada exatamente na indústria, enquanto o Metrópole está focado em tecnologia da informação. Sim. Mas são sinérgicos, sim. O Brasil produz muito conhecimento científico, mas ainda transforma pouco desse conhecimento em negócios. Onde está, na avaliação de vocês, o principal gargalo nessa passagem da universidade para o mercado? A FUNPEC, há algum tempo, ela já tem isso na cabeça, fazer essa passagem. Já. Eu vou fazer uma discussão mais geral, acho que Rafael complementa aí com detalhes um pouco mais técnicos. Né? Sim. Eu diria que a concepção da universidade no Brasil foi uma concepção um pouco voltada para dentro de si mesma e uma preocupação voltada também, né, para a formação. Né? Sim. Mas você lembrou uma coisa agora que para mim é fundamental. Uma formação sem projeto de país é uma formação que sai meio aleatória. Então, de repente eu tenho a formação de muito engenheiro e naquele momento eu não estou precisando de engenheiro. Né? Tem uma formação de uma outra especialidade que naquele momento eu não tenho necessidade. Se você tem um projeto mais amplo, que é o que nos falta, né? Eu acho que o Brasil está já há algum tempo... A China tem um projeto desse. A China tem. E vem desde o final dos anos 70, que alavancou o país para se transformar de uma economia feudal na segunda maior economia industrial do mundo. E você sabe onde foi uma das fontes que ela bebeu para fazer isso? Não. O Brasil da década de 70 e 80. Ah, é? A China veio aqui, não só a China, a Coreia também. Tá bem? A Coreia, que hoje é um dos países que mais inova no mundo,
elas vieram aqui, tinham um PIB 6 vezes maior do que o nosso e hoje tem um PIB Menor. 6 vezes menor, desculpa. Um PIB 6 vezes China, menor, hoje é 6 vezes maior. O da China em 1980 era metade do nosso. Era metade do nosso. Pra você ter uma ideia, a Hyundai, né, era uma empresa de construção civil. E hoje essa mega empresa de carros. Hoje, exatamente, foi o que o governo fez, chamou ela, porque era uma empresa muito bem sucedida, só já a gente vai lhe apoiar, só que você tem que cumprir metas aqui para eu lhe apoiar. Outra coisa que a gente não faz. E aí, como eu estava falando antes, se você tem projeto, voltando um pouco para a questão da universidade, você tem que ter universidades também, né, que esteja de comum acordo e vá ao encontro de um projeto nacional, né? A gente aqui na UFRN faz um pouco isso, porque a gente tem, por exemplo, né, o desenvolvimento de muita coisa na área da saúde, a gente estava falando há pouco sobre saúde. A NIB, que foi lançada agora com a nova indústria brasileira, né, que não é reindustrialização, mas tem que ser uma nova industrialização, porque aquela indústria do passado ficou não obsoleta, serve né? mais, ficou obsoleta, mas a gente precisa, né, se industrializar. E se industrializar hoje quer dizer chips, né? É uma coisa que a gente também não faz. A gente tem energia e a gente tem água. Nós no Brasil. Exatamente. Está faltando ação para ter os... como é que chama? Os de dados, os data centers. Os data centers, né? A universidade, por sua natureza jurídica, né, ela tem um certo peso. Daí a importância das fundações. As fundações de apoio, elas foram criadas para dar mais agilidade, né, a uma burocracia que é necessário para a universidade, mas que não é necessário para os negócios. Certo. E principalmente a gente transformar paper em PIB, que é uma coisa que a gente discute muito. A gente produz muito paper, Muito né? papel. Muito papel. Muito estudo. Faz muita coisa boa, inclusive, mas esse salto a gente ainda está com dificuldade de dar, e aí a Fundação entra nesse ecossistema para fazer, né, esse elo entre, né, o paper e o piper. Qual é a sua opinião, Rafael? 100% de acordo, e como você estava falando, a questão do paralelismo, né? Se a gente for olhar para a América Latina, já que vocês estavam falando como um todo, o Brasil tem 75% das startups, né, que são os negócios tecnológicos que surgem na América Latina. E a gente só consegue reter cerca de 40% dos investimentos privados advindos de outros países que têm interesse em tecnologia. A Argentina, ela consegue um percentual maior, o Chile ele consegue um A percentual Argentina maior. com a economia que estava aos frangalhos, né? Sim. E aí só que quando a gente olha para dentro do território, que é muito grande, assim, dentro da minha história eu me formei, estudei aqui dentro da Universidade Federal. Só que, assim, a minha escola de inovação foi lá em Minas Gerais. E a gente tem muita percepção de ecossistema lá. Sim. Então você vê federação que dialoga com a academia que dialoga com a cadeia produtiva, em prol, como você estava falando, de um projeto, né, de um plano estadual, um plano de governo focado nas competências econômicas do Estado. A gente não tem isso aqui, né? Quando a gente olha ao nível Nordeste, quem tem uma boa ação nesse sentido é o Ceará. Ceará, né? Acho que é o único, né? Tanto é que o Ceará, nos últimos tempos, foi o estado que mais evoluiu, né? Exato. Eles Sobretudo adotaram... Fortaleza. A gente fala muito do Ceará, mas é preciso considerar também que há Fortaleza. muita miséria no interior do Ceará. Tem uma parcela muito grande que ainda não foi incorporada ao processo produtivo. Exato. Eu acredito que inovação ela é uma plataforma, é uma esteira. Você tem que conversar com a universidade que desenvolve a pesquisa, você tem que entender o mercado, a Secretaria de Desenvolvimento, apontar para onde é que ele está olhando, você vincular Todo mundo participando, né? Exato. E se você for ver, 70% do que se chamam de tecnologias e deep techs que morrem, elas morrem na etapa exatamente de bancada, antes da conversão para o mercado. Antes de O que chegar é que lá. falta? A conexão e encarar a inovação exatamente como ciência. Você precisa ter bom gestor de inovação para essa conversão. E, infelizmente, como foi falado, a gente ainda está numa transição de ações paralelas, todo mundo fazendo a mesma coisa. Essa pauta da transição do papel para o PIB é uma pauta antiga, não com essa denominação. Essa denominação eu estou estudando pela primeira vez hoje. Mas essa é uma pauta antiga que se fala sempre sobre isso. Por que danada essa pauta não se realiza? Bom, eu diria que um dos gargalos, né, é exatamente essa, vamos dizer assim, uma espécie de vocação que a universidade não tinha. Né? Sim. Quer dizer, ou pelo menos a universidade como um todo. Né? Ela foi muito voltada para fazer ciência e formação. E essa falta de vínculo, né, com o mercado, vamos dizer assim, com o mundo real,
né, eu acho que levou a esse estrangulamento. E aí você sabe que cultura é uma coisa difícil de você... Né, Mudar é muito difícil. Mudar é muito difícil. Então, assim, hoje mesmo, dentro da universidade, às vezes a gente tenta fazer isso, né, e tem uma reação dizendo, está querendo vender a universidade, está querendo ir contra a autonomia da universidade, porque eu acho que a gente tem que encarar a universidade, né, como uma instituição que é do país como um todo. Perfeito. Né? Então, deveria estar a serviço da evolução do país. E a autonomia não pode ser confundida com independência. Né? Ela não é uma coisa independente completamente, né, do país. Então, ela tem que seguir um pouco, né, o que o país precisa. Né? E, nesse sentido... É assim nos principais países do mundo. Exatamente. Nos Estados Unidos, as universidades são todas voltadas para o mercado. Nós vamos fazer um breve intervalo, conversando aqui com o professor Aldo Dantas e também com o Rafael Rodrigues, falando um pouco sobre a experiência da FUNPEC, sobre o mercado e sobre a transição da universidade de um projeto voltado para dentro da universidade, acadêmico, de formação, para uma universidade voltada também ao mercado e à contribuição ao desenvolvimento econômico e à inovação do país. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, conversando hoje com o professor Aldo Dantas, que é presidente da FUNPEC, e também com o Rafael Rodrigues, que é um consultor técnico, currículo extenso e outras coisas mais. Rafael, você traz uma experiência bastante ligada ao mercado e à inovação. Como é que essa relação sua com o mercado, com a inovação, está agindo dentro do universo da universidade através da FUNPEC? Eu vi uma boa oportunidade, até quando você tinha falado sobre a questão de transição, quando eu conversei com o professor Aldo, eu gostei muito dessa tese de translação do conhecimento para o mercado. Você escreveu translação lá, eu quase que ligava para você. Disse, qual é o conceito que você está trabalhando de translação aqui? Deu vontade de lhe perguntar, achei interessante. Que é exatamente esse processo de conversão. E a gente identifica, não só a nível Rio Grande do Norte, mas a nível Brasil, exatamente a dificuldade de você levar o conhecimento que está na ponta, que está na academia, para dentro das empresas. O que acontece? O empresário está focado em gerar resultado. Sim. A universidade está focada em gerar o tripé, né? Pesquisa, extensão e conhecimento, né? A parte de graduação e formação como se ensino. E no meio do caminho, quem faz assim, não existia de forma embasada hoje quem fizesse essa interlocução com o mercado, entre o mercado e a universidade. E a FUNPEC, ela vem ano a ano se posicionando exatamente como esse agente. E é interessante... Então, o que a gente pode dizer aqui, para quem está na audiência, é o seguinte: se você quiser ter acesso a qualquer tipo de serviço, de estudo da universidade, o caminho para entrar é a FUNPEC. É um bom caminho, né, professor? Que a gente consegue dialogar. A gente vem construindo alguns programas e projetos também que estão se vinculando com a iniciativa privada e a universidade. Tem um estudo na universidade agora muito interessante sobre baterias a partir do sal. Muito interessante isso. A universidade ela é um universo aberto, então o acesso aos laboratórios ele consegue ser direto. Sim. A fundação ela consegue gerar facilitação de acesso, né, conhecendo o que está sendo executado, conhecendo exatamente o que tem vinculado à GeoNIT, né, ao núcleo de inovação lá da universidade, e conseguir exatamente fazer essa aproximação a partir de programas, projetos que vêm sendo estruturados lá. Sei. Eu acredito que são oportunidades que vêm dando o que falar e vão dar ainda mais o que falar também. Professor Aldo? Eu diria que uma coisa que o empresariado pode nos procurar para que a gente o ajude seria na participação de editais de órgãos financiadores, como, por exemplo, a FINEP. Certo. A FINEP, acho que está agora mesmo com edital aberto, né? E esse edital funciona como? Ele dá um incentivo ao empresariado, ele faz um projeto, né, de desenvolvimento de uma inovação para a sua empresa, e a FINEP financia isso. E onde é que nós entramos aí? Nós entramos porque nós temos uma expertise de elaboração de projetos para a FINEP. E gerenciamento. E gerenciamento dele. Já era assim da minha época. Já era assim, pois é. Então, hoje a gente só está mais intensificando, né? Eu diria que a fundação foi mais de gerenciamento e menos de captação. Certo. Ao longo do tempo ela foi, né, se aperfeiçoando no gerenciamento e na gestão, mas também, né, fazendo a prospecção e a captação de recursos, que é o que a gente está, né, nos últimos 2 anos que eu estou lá na fundação, intensificando essa relação. Como é que a FUNPEC se apresenta ao mercado?
Não, bom, a nossa apresentação, que é isso que eu estou dizendo ao longo do tempo, porque assim, Quantos anos tem a FUNPEC, professor? A FUNPEC tem 47 anos, já está quase uma 50. O tempo voa. Então, o tempo voa. Né? Então, assim, a nossa apresentação, eu diria que existe quase que ainda uma deficiência nossa nessa apresentação. Né? Ela é muito difícil. Porque não chamo deficiência, não, chamo timidez. Uma timidez, uma timidez. Porque a universidade, a gente tem isso na universidade. Existe uma certa timidez ainda, né, com relação a isso, porque existe ainda dos dois lados uma certa desconfiança. Né? Assim, a universidade tem uma certa dificuldade para ir para o mundo dos negócios, e o mundo dos negócios tem uma certa dificuldade com... Por isso que o mundo dos negócios trouxe vocês. Exatamente. E aí é por isso que eu contratei Rafael, porque ele sabe muito fazer essa ligação entre uma coisa e outra. Porque o pesquisador, né, é aquele sujeito que ele gosta muito de ficar fazendo a pesquisa dele. Ele fica lá no lugar dele. Ele fica lá no lugar dele. E ele não faz a pesquisa necessariamente visando um produto, vamos dizer assim. É uma satisfação quase que pessoal, né, mas que a gente vê, a gente da FUNPEC vislumbra naquilo ali o negócio. Então a gente vai e pega aquele negócio e leva para o empresariado. Ou também podemos fazer o contrário, né? Perguntar quais são as dores do empresariado para que a gente tente resolver. Uma outra coisa que eu acho que é bom a gente chamar a atenção aqui é que a FUNPEC ela não lida só com o privado. Né? O público também é nosso alvo, aliás, é o nosso alvo maior até agora, tanto que nós estamos com uma parceria com o Metrópole Digital, né, que criamos lá o GovTech. Hoje, em frente ali o IMD, acho que você está até convidado para ir lá, se você quiser fazer uma reportagem lá com a gente. Lá a gente vai atender também o privado, mas principalmente o público, né? Porque hoje a gente tem, sem dúvida nenhuma, na administração pública, uma dificuldade técnica muito grande. Então, a gente está também querendo aproveitar essa oportunidade aqui da sua audiência para convidar os prefeitos a ir conversar com a gente. Né? A nossa ideia é essa, né? Essa é uma dica aí, primeira mão, né? Sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa que a gente quer muito. Né? Nós da FUNPEC, também da universidade, a gente tem uma relação muito boa também com a bancada. Né? A bancada, sim, a bancada parlamentar. É a parlamentar, que é uma bancada que tem nos ajudado muito. Indiferentemente da cor partidária, né? A gente tem recebido emendas parlamentares, né? De todos os nossos representantes, né? Tanto os deputados quanto os senadores. Né? Essa ideia é muito boa, porque quanto mais a universidade estiver voltada, e eu nem queria separar entre público e privado, mas acho importante a universidade estar voltada para a sociedade. Essa foi a grande dificuldade. Quando eu era aluno universitário, eu falava muito sobre isso. Professor, como é que eu vou usar isso aqui? Porque eu quero fazer publicidade, eu quero ir para o mercado, eu vou usar essa disciplina como? E a gente tem um currículo que tem que seguir, e o currículo muitas vezes é completamente dissociado do que a gente vai ter na universidade depois, aliás, na sociedade depois, quando estiver produzindo. Esse é um grande gargalo que existe. Você estuda uma quantidade de disciplinas e de conhecimento X, e quando vai para o mercado, é outra realidade completamente diferente. Essa é uma questão que eu diria que o IMD já tenta quebrar um pouco, né? Ele tem lá uns sistemas de cursos que contribui para a formação que necessariamente não está na universidade, e que a FUNPEC também, que nós mudamos lá o nosso estatuto, a gente provavelmente também vai ter a capacidade de ser ICT, isso significa dizer que a gente pode oferecer, né, algum tipo também de formação, e a nossa ideia é fornecer exatamente essa lacuna a qual você está se referindo. Porque a universidade ela tem uma dificuldade burocrática muito grande de mudar currículo com a velocidade que, por exemplo, a sociedade precisa. E, enquanto ela não muda, a FUNPEC, né, também vai entrar nessa jogada aí para facilitar a formação das pessoas. Em setembro do ano passado, eu visitei uma universidade em São Paulo. Fui ver lá os cursos de inovação, curso da área digital, não sei o que, eu estava fazendo uma pós-graduação digital, e fui ver. Tinha um curso de engenharia de prompt. Ou seja, são coisas completamente diferentes que o mercado está demandando. Tem cliente e tem demanda, e a gente tem que ver. Eu acho que esse caminho da FUNPEC é uma boa mesmo. Há uma demanda muito grande hoje por engenharia. O Brasil precisa de engenheiros. E a gente tem poucos engenheiros nas formações. É impressionante. A China estabeleceu, no final do ano passado, uma prioridade para a formação de engenheiros. Vocês viram isso? Uhum. Quer dizer, e a gente fica aqui um país gigante. A China tem infraestrutura geral. Nós não temos quase nada de infraestrutura. Quer dizer, está o mercado aberto. Então a gente tem que pensar realmente de acordo com a necessidade de colocar a sociedade em primeiro plano.
Mas por aí esse pensamento é uma coisa que me interessa, que interessa para todo mundo, e eu vou aceitar seu convite para ir lá depois, viu? Foi Vamos marcar. tá, reforça o convite aqui, vai Pronto. ser um prazer, né, a gente te receber lá. Aí tem o professor Fred, que coordena junto comigo lá o GovTech, ele é o Sim. coordenador, eu sou vice. Inclusive, boa parte do que foi feito lá foi com emendas parlamentares. Sim. Né, então, é uma... O professor Ivanildo, ninguém nem sabe, mas o professor Ivanildo, quando ele está precisando de emendas parlamentares, às vezes ele precisa de divulgar para a sociedade, e eu acolho sempre aqui e lá na rádio. No programa da rádio, eu tenho uma admiração pelo professor Ivanildo, pelo que ele fez e faz. Completamente dedicado, completamente devotado. Eu gosto muito de analisar o agente público pela devoção que ele dá à atividade que ele exerce. Eu li muito sobre a rainha da Inglaterra, e o que marcou a carreira dela, desde 26 anos, acho que ela subiu com 26 anos, foi a devoção dela à causa. A gente não vê isso no Brasil. Porque você analisa as pessoas pela formação e a devoção. A pessoa se dedica àquilo como uma decisão de vida e executa, e aquilo gera um benefício para a sociedade gigante. Esse é um caso, guardado as proporções, evidente, com o professor Ivanildo Rego, lá em relação ao mundo digital, ao IMD. Eu queria... O tempo está indo embora, o papo começa a fluir, e é um assunto que a gente gosta, apesar de a gente fazer esse bate-papo mais leve, mas o tempo está indo embora. E eu queria, para vocês dois, pedir o seguinte: boa parte da nossa audiência ela é composta por jovens, que falam comigo quase sempre, que estão esperançosos para ter uma indicação, um caminho, uma luz sobre o que essas pessoas podem fazer na busca por uma construção de uma vida melhor, um encaminhamento para empreender. O que é que o professor Aldo, presidente da FUNPEC, pode dizer para essa turma que está do outro lado aí? Bom, eu diria que, primeiro, se ele já está na universidade, né, que ele procure, né, não fique se limitando ao curso dele. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Né? Eu sou professor do Departamento de Geografia, né, e sempre, antigamente eu obrigava, né, mas hoje a gente não pode mais obrigar os alunos a fazer nada, porque tem aí um conjunto de coisas, né, que a gente não pode ser considerado assédio, né, mas antigamente... O mundo está meio doido. Quando a gente podia, né, eu me lembro que tinha, por exemplo, uma disciplina do professor Cícero Onofre, saudoso professor Figuraça. Cícero Onofre, né, que chamava Saúde e Saneamento. Era biólogo, era? Não, ele era engenheiro de sanitário. Engenheiro né, sanitário. Que chamava engenheiro sanitário antigamente. Foi da universidade muitos anos. Foi, muitos anos. Né? Então, ele Conheço trabalhava bem. com água, né, com reuso de água, um cara assim muito interessante. Né? E eu sempre mandava os meus alunos fazer, né, essa disciplina, uma na demografia, que era sobre exatamente demografia, que eu dizia, olha, se você ficar aqui só nesse circuito, né, você vai aprender... Talvez aprenda só da geografia e isso vai ser insuficiente para que você esteja no mundo. Então, se estiver na universidade, o meu conselho é que procure outros cursos. Né? No nosso caso, procure ir ao IMD, que eu acho que onde hoje é, né, vamos dizer assim, o celeiro da inovação, mas outros cursos também. Você tem a engenharia de produção, que tem, né, um desenvolvimento muito grande dessa ideia de inovação. E a gente tem que entender que inovação não é só descobrir assim, uma coisa fantástica de alta tecnologia. Né? A inovação pode ser você mudar um pequeno processo que vai te ajudar, por exemplo, a desenvolver melhor o seu trabalho, né, coisa desse tipo. Se você ainda for, né, estudante de segundo grau, eu acho que o que você tem que ver é assim, o que é que o futuro aponta para quê? Né? Então, eu acho que isso é uma boa, vamos dizer assim, um bom direcionamento. Né? E procurar sempre estudar. E hoje eu estou convencido que estudar e fazer, né, uma boa carreira não significa só você ter um curso de nível superior. Né? Que foi uma outra coisa que eu acho que imaginou que automaticamente você tendo um curso superior, você já ia para o céu, vamos dizer assim. Né? E não é tão assim. E não é tão assim. Né? Às vezes você tem hoje, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, uma capilaridade dos institutos federais que é um negócio fantástico. Então, se você mora perto do Instituto Federal, eu lhe aconselho que vá fazer um curso no Instituto Federal, um curso técnico, não precisa nem ser o superior. Né? Porque até um dia desse, eu não sei se a estatística ainda é essa, mas os institutos eles têm uma empregabilidade de cerca de 70%. Espetacular. Né? E tem outra coisa, o menino quando sai e se emprega, ele consegue mudar a vida dele e de mais 7 pessoas que estão no seu entorno. Olha só. Então, eu acho que isso... Como eu vim, né, eu acho que eu escapei pela educação, eu não posso dar outro conselho que não seja pela educação. Eu assino embaixo. E você, Rafael? Eu acredito que a capacitação com propósito,
Então, assim, você invista na sua formação, na sua graduação, mas você entenda quem você vai servir, seja no público, seja no privado. As oportunidades estão ali escondidas e às vezes são focos de incêndio, né? E as pessoas normalmente quando vê um foco de incêndio, correm. Só que o mercado pede exatamente por pessoas que vão ao encontro do incêndio para sanar esses gargalos, né? Então as oportunidades estão lá, realmente entender o que é que pode ser executado e como foi falado. Às vezes uma formação executiva hoje, que chamam de competências suaves, soft skills, elas agregam muito mais até pela velocidade do mercado, às vezes do que a formação por si só pelo engessamento que você tem. Então, foque na formação, engrandeça as suas hard skills, como dizem, mas entenda a velocidade do mercado. Esse capacete também. Não é à toa que a Fundação Dom Cabral e outras instituições cobram 10, 15, 20 mil reais para você fazer um curso de 1 mês e 2 de capacitação. É isso aí. A vocês dois, professor Aldo e Rafael Rodrigues, muito grato pela participação aqui no Mundo dos Negócios. O tempo voou, daria para a gente fazer um programa muito mais longo, mas é o que nós temos. Mas na frente nós chamaremos eles de volta para uma nova conversa e aí você vai ter um complemento dessas informações. A você, muito grato pela sua audiência e domingo que vem estaremos aqui de volta. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento. Sebrae, transformando desafios em oportunidades.